No domingo, nós ministramos sobre alguns tipos de oração que nós precisamos fazer. E eu falei que precisamos fazer oração de confissão, e nós fizemos isso aqui nesses dias, na Semana do Clamor, confessando o pecado da nossa nação, o pecado da nossa família, porque nós precisamos. Veja só, o pecado é o argumento que o diabo tem para poder interferir na nossa vida. Quando você confessa e se humilha, ele perde o argumento e ele perde a autoridade sobre aquilo. Nós falamos sobre várias coisas aqui. Mas, em síntese, nós dizemos sobre o poder que a igreja tem para a transformação da sociedade. Deus colocou a igreja na terra para ser sal. Isso quer dizer, para dar gosto ao mundo. Deus colocou a igreja aqui na terra para ser luz, para trazer iluminação. E quanto mais a igreja influencia, mais uma nação é abençoada. A prova disso, que quando o evangelho entra numa família, aquela família é transformada. Eu tenho uma família que é prova disso. O evangelho entrou lá no meu tataravô, que levou pedrada, que foi expulso de casa, porque naquela época não era fácil ser crente, né, como diziam. E através dele, o evangelho veio alcançando, né, outras gerações, chegou em mim, chegou nos meus filhos, e eu percebo que se não tivesse acontecido isso lá atrás, eu não estaria aqui, eu não sei nem onde eu estaria. Nós precisamos entender que o evangelho que transforma precisa alcançar outros lugares. E diante da situação de guerra espiritual que nós enfrentamos no Brasil e no mundo, porque o espírito do anticristo domina o mundo, irmãos, eu tenho convicção de que a volta de Jesus é iminente, porque o espírito do anticristo domina o mundo com uma ferocidade, com uma força tão grande. Nós vivemos hoje no mundo chamado cristão, né, uma oposição ao cristianismo como nunca aconteceu em toda a face da terra. Hoje, ser cristão é ter discurso de ódio. Porque o mundo tem feito isso, nós temos visto isso e partido da ONU, através da Unesco. Pode tirar o texto, gente, nós já lemos. Nós vivemos uma corrupção sem precedente no mundo, uma corrupção sem precedente em tudo quanto é lugar, porque quando a pessoa se afasta de Deus, ele se torna corrupta, ele se torna iníquo, ele mata os outros. Nós temos visto uma inversão de valores sem precedentes. E quando nós elegemos esse tal de doido que o pessoal fala, porque na verdade o Bolsonaro nunca vai agradar a esquerda, e eu espero que desagrade o tempo todo, porque ele não foi eleito para agradar a esquerda, tudo o que ele faz, qualquer coisa que se faz é uma oposição feroz. Por quê? Simplesmente porque ele tem algumas pautas para poder defender valores que até então o Estado tinha tomado para poder desvirtuar. Como é difícil hoje manter uma família na presença de Deus, porque muitas vezes nas escolas as crianças aprendem, aliás, nem na escola, gente, na televisão, hoje está uma coisa impressionante. Eu nunca vi, meu irmão, tanto gay como tem hoje, parece que uma coisa horrorosa. Esses dias eu vi um videozinho do Ratinho, eu achei até engraçado a forma dele falou, que ele falou que na época dele era viado, né? Então ele começou a dizer, eu acordo 6 horas de manhã, eu vejo, né? 9 horas eu vejo, meia-noite eu vejo. Até em filme de Bang Bang, que antigamente só tinha homem forte, agora tem também. Então a gente vive uma proliferação de uma inversão de valores que tem alcançado a nossa geração de uma forma terrível. Esses dias eu estava no avião junto com a Ivone e sentou lá do lado da gente 2 homens. E aí, daqui a pouco, os 2 pegando a mão e aquela coisa, e não sei o que, começaram a se beijar dentro do avião. Gente, tem necessidade disso, até mesmo se for um homem ou uma mulher, tem necessidade de se beijar dentro de avião? É para afrontar, irmãos. Nós temos vivido isso nesse mundo. Mas o que nós, como igreja, podemos fazer para melhorar a situação da nossa família e do nosso país? Porque a gente vive hoje uma evangelicofobia. Qualquer um que se diz evangélico é considerado inimigo do establish. Nós vivemos isso. Mas por mais que eles tenham falado isso, o evangelho tem alcançado. Eu disse a vocês, se tem uma nação nesse mundo em que o evangelho tem alcançado segmentos da sociedade assim em massa, é a nação brasileira.
Eu falei para vocês que eu cheguei de viagem e a pessoa que foi pegar minha sogra de cadeira de rodas era evangélica da Assembleia de Deus, outra pessoa que me atendeu era evangélico, lá no aeroporto, outra pessoa que eu fui pedir uma informação e falei, Deus te abençoe, ele falou, Deus abençoe o senhor também, era evangélico. Isso quer dizer, meu irmão, que aqui no Brasil, a gente percebe que até mesmo as pessoas que não são hoje cristãs, praticantes, o evangelho chegou nelas. Porque até mesmo o linguajar aqui no Brasil tem mudado. Gente, você quer ver alguma coisa? Palavra como misericórdia, até quem não é crente está usando. O sangue de Jesus tem poder, até gente que não vem na igreja está usando. Isso é a prova da influência do evangelho na sociedade. Porque eram jargões e frases que não eram usados antigamente. Nós estamos alcançando, mas nós precisamos melhorar. Nós precisamos alcançar mais, a igreja precisa ser mais influente. E aí o que a gente precisa fazer? O que nós podemos fazer para melhorar a situação do nosso país e da nossa família? Em primeiro lugar, nós precisamos orar mais por um avivamento que possa invadir nossa família e o nosso país. Quantos creem nisso? Digam amém. Nós vemos o exemplo de outras nações que se tornaram relevantes, que todas essas nações, antes de se tornarem relevantes, experimentaram grandes avivamentos, como a Inglaterra, que se tornou a senhora dos mares, o império onde o sol nunca se põe, mas antes disso aconteceu, houve um grande avivamento espiritual. Os Estados Unidos, que hoje é a maior potência do mundo, que foram varridos por grandes avivamentos espirituais antes disso acontecer. A própria Coreia do Sul, que na década de 50 e 60 era um país miserável e hoje é uma grande potência, antes de se tornar uma grande potência, um grande avivamento espiritual varreu aquela nação. Nós temos visto isso. É por isso que o texto diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus espera que quem clame? Nós, a igreja. Você sabia que Paul Yong-Shu, ele diz uma frase, ele diz assim, eu creio firmemente que pode haver avivamento em qualquer lugar, vírgula, desde que as pessoas se entreguem à oração. Pode e deve haver avivamento em qualquer lugar, desde que a igreja se entregue à oração. A igreja não tem orado o suficiente ainda, apesar de que temos aumentado. Eu louvo a Deus, eu disse isso aqui no domingo, não tem um culto nessa igreja em que nós não oramos pelo Brasil. Não existe um culto aqui nessa igreja em que nós não oramos pelas famílias. Nós temos compromisso com a nossa nação e com as nossas famílias. Já pensou se isso se espalha para todas as igrejas do Brasil? Se você em suas orações diárias se comprometer a orar pelo Brasil, pela sua família, a interceder pelas autoridades, a orar por cada situação, a oração move a mão de Deus. É importante a gente entender o que está no Salmo 115, versículo 16. Eu disse isso aqui domingo. Esse texto deixa muito claro, os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra é o reino do homem, por isso Deus só age aqui através do homem. E o diabo também só pode agir aqui na terra usando pessoas, ele não pode vir sozinho influenciar sem usar alguém. A terra é o reino do homem, é o nosso reino. E Deus colocou a igreja aqui na terra para trazer o reino de Deus na terra. O reino de Deus só vai vir na terra quando a igreja entender que ela tem o reino de Deus. O Espírito Santo atua na igreja. É através da igreja que vai haver transformação. A igreja precisa estar inserida em todos os segmentos da sociedade. A igreja precisa estar no poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário. A igreja precisa estar no meio do futebol. A igreja precisa estar inserida no meio dos comerciantes. A igreja precisa ser relevante no meio dos empresários, no meio dos favelados, no meio de todo o segmento da sociedade. Nós precisamos entender. Porque esse é o princípio que Deus estabeleceu. Deus age a pedido nosso. Deus interfere aqui na terra usando pessoas como eu e você. Todas as vezes que nós oramos pedindo a Deus para fazer alguma coisa, Ele chama alguém aqui da terra para poder ser o parceiro dele. Quando o povo clamou no Egito dizendo, Senhor, nós precisamos ser libertos, Deus foi lá, chamou Moisés e falou, vem trabalhar em parceria comigo. Por quê? Deus só age aqui na terra através de pessoas, e você pode ser a pessoa que Deus vai usar. Cada um de nós precisamos ser. Nós precisamos entender isso. Toda vez que Deus quer realizar alguma coisa aqui na terra, Ele levanta alguém para interceder. Toda vez que Deus quer realizar alguma coisa aqui na terra, Ele levanta alguém para poder dizer, eis-me aqui. Ah, você fala assim, mas Deus não pode fazer tudo sozinho? Lógico que pode, gente.
Mas ele estabelece princípios e ele respeita esses princípios. Deus é um Deus de princípios. Ele deu a terra ao homem e ele age aqui na terra através do homem. Quando nós oramos, nós estamos como que dizendo que a tua vontade seja feita aqui na terra, no nosso reino, como ela é feita aí no céu, o reino de Deus. Então, você através da oração traz o reino de Deus. E Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. Deus está ensinando para a gente orar, pedindo que o reino dele venha sobre o nosso reino. E nós temos orado, todo mês essa igreja tem tido Semana do Clamor, sim ou não? Temos buscado a Deus. Meu irmão, Deus fez coisas tremendas aqui na segunda e na terça. Eu decidi não pregar, foi um mover do Espírito Santo aqui no nosso meio. Por quê? Porque a gente precisa orar mais. Tem gente que fala, eu queria ouvir uma palavra boa. Não adianta ouvir palavra boa se você não tiver atitude boa em relação a essa palavra. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios da bênção de Deus. Todo avivamento é precedido de muita oração, de muita renúncia. Todo avivamento é precedido de batalha espiritual. Avivamento é o povo de Deus vivendo sobre o poder e a unção do Espírito Santo. Avivamento é a igreja cheia da plenitude de Deus. Avivamento é a mensagem do arrependimento. Quando Jesus começou a pregar, o que ele disse? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Quem foi que preparou o caminho do Senhor? João Batista. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. As pessoas iam até João Batista no deserto para poder serem batizados, o batismo do arrependimento. A gente precisa, irmãos, de um evangelho que é o contrário do evangelho humanista que a gente vive. Hoje nós vivemos um evangelho humanista que tem colocado o homem como centro e Deus como gênio da lâmpada maravilhosa. Parece que Deus existe para satisfazer só as minhas vontades. E a gente fica determinando que Deus faça aquilo, que Deus faça aquilo outro. Deus pode fazer e faz mesmo. Quando a gente entrega a vida a Jesus, Ele muda a nossa história. Mas o Evangelho é Deus no centro. Nós precisamos entender e nós precisamos de um avivamento que coloque Deus no centro. Nós precisamos de um Evangelho que estabeleça que Jesus não é apenas Salvador. Ele é Senhor das nossas vidas. E existem algumas fortalezas que só serão quebradas com um grande avivamento. Por exemplo, a fortaleza da imoralidade que invadiu a nossa nação. Só um grande avivamento pode quebrar essa fortaleza. E nós estamos orando por um grande avivamento para que essa fortaleza seja quebrada em nome de Jesus. A corrupção só será quebrada através de um grande avivamento que será comandado pela igreja. Nós cremos nisso, muita coisa tem sido quebrada. Nós louvamos a Deus, muita coisa veio à tona, mas muita coisa ainda vai acontecer, nós vamos ver muita coisa acontecendo. A violência é uma fortaleza que precisa ser quebrada. Eu louvo a Deus porque nós temos números bons. Nos primeiros 6 meses desse ano, tivemos mais de 22% a menos de homicídios do que nos últimos 6 meses do ano passado. O ano passado, tivemos 10% menos homicídios do que no ano anterior, porque estava numa crescente, todo ano aumentando, todo ano aumentando. Por quê? Teve alguma lei específica que foi aprovada para mudar isso? Não, eu creio que já é a ação de Deus através da oração da igreja, quebrando essa potestade. A gente precisa de um avivamento que mude a nossa cultura. Não, Gerson, pode ficar sentadinho aí, depois você vem. Precisamos de um avivamento que mude a nossa cultura. Quantos creem nisso? Digam amém. Segunda coisa que a gente precisa fazer para que a gente mude a nossa vida e o nosso país, além da gente orar mais, a gente precisa pregar mais. Pois não me envergonhe do evangelho de Cristo, que é poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o quê, gente? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só o evangelho vai tirar o povo da escravidão. Ninguém vai conseguir sair da miséria com programa social apenas. Ninguém vai conseguir sair da miséria com cesta básica apenas. Ninguém vai conseguir sair da miséria se a miséria não for arrancada de dentro dele. E só o evangelho arranca a miséria de dentro da pessoa. Só o evangelho transforma a pessoa de dentro para fora. Você sabe que Paul Yong-Soo, quando começou a pregar o evangelho na Coreia do Sul, lá em Seul, diz que ele subia as favelas de Seul e ele começava a pregar o evangelho. E ele percebia que as pessoas ouviam ele, porque tinha muitas favelas lá na capital da Coreia do Sul. Era uma cidade, era um país pobre. E ele
ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele orava muito, e ele subia lá e começava a dizer: vem para Jesus, senão você vai para o inferno, vem para Jesus, porque senão você vai ser condenado eternamente. Ele estava mentindo, gente? Não. Aí até que uma mulher, ele estava lá pregando, uma mulher veio até ele e falou assim: pregador, no inferno a gente já vive. Isso aqui é o inferno. Ele foi para casa e falou: oh Deus, por que a minha mensagem não tem alcançado o coração dessas pessoas? Aí Deus falou assim: ei, você não está mentindo, mas muda um pouquinho o foco. E ele começou a ministrar nos morros de Israel: vem para Jesus, que Jesus vai te livrar do inferno e vai trazer vida abundante sobre você. E aí isso começou a atrair as primeiras pessoas, e as primeiras pessoas vieram, e é uma realidade. A Coreia do Sul hoje é uma potência. Deus tem trazido o avivamento, mas tudo começou com o avivamento. Você sabia que o Brasil tem melhorado? Isso se deve especialmente ao crescimento do Evangelho. A contribuição dos evangélicos ao Brasil se deve especialmente à pregação do Evangelho libertador de nosso Senhor Jesus Cristo, que transforma o coração do homem, porque você pode tirar a criança da rua, mas a rua de dentro da criança só Jesus pode tirar. Você pode tirar o homem da favela, mas a favela de dentro do homem só Jesus pode tirar. Lá em João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repita comigo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem aqui já foi liberto pela verdade? Levanta a sua mão. Amém? Agora você precisa levar essa verdade aos outros. A igreja precisa influenciar, a igreja precisa ser relevante. O meu pai esteve aqui há 2 semanas atrás. Meu pai é pastor há mais de 50 anos, 55 anos. Ele conta que quando ele começou o pastorado dele, e foi aqui no Barreiro, há 50 e tantos anos atrás, era muito difícil alguém se converter, porque o catolicismo era muito enraizado, e aconteceu várias vezes de uma pessoa se converter e o pai e a mãe expulsar de casa, porque virou crente. Ele teve que receber lá em casa várias pessoas que foram expulsos de casa. A minha casa sempre foi uma grande hospedaria. Meu pai era um coração tão grande. Chegava missionário de tal lugar, era lá em casa. E olha que lá em casa era assim, 4 homens e uma menina, né? No quarto do homem tinha 2 beliches. Então, assim, colocar 4 homens dentro, assim, 2 beliches para dividir guarda-roupa, essas coisas, já é difícil, não é não, gente? Porque, gente, lá em casa era um negócio sério. O pessoal ficava... Meu irmão pegava minha roupa para usar, e aí uma camisa que eu gostava, aí na hora que eu ia precisar de usar, ele já tinha usado minha camisa, e era aquela confusão que eu acho que tem em toda casa. E às vezes ele usava e deixava a camisa lá dobradinha para fingir que não tinha usado, mas quando eu vestia, nossa, a camisa foi usada. Alguém usou? Ninguém usou. E meu pai ainda chamava os missionários para dormir lá em casa. Então a gente dormia no chão e os missionários no nosso beliche, irmãos. Era aquela confusão santa lá em casa. Se alguém era expulso de casa porque o pai expulsou porque converteu do evangelho, ia lá para casa, gente. Era assim. Eu cresci assim. Meu pai disse que quando ele começou a pregar o evangelho aqui no Barreiro, no dia de culto tinha 2, 3 carros no máximo parados na porta da igreja. No máximo. Hoje, gente, se a gente não tivesse aqui uma parceria com o shopping, não caberia o tanto de carro que vem aqui na igreja. São mais de 200, 300 carros num culto como esse que vem. O evangelho tem alcançado as pessoas. Nós temos visto o avanço do evangelho. Deus está entregando a riqueza desse país nas mãos do seu povo, eu creio. É verdade que o evangelho é pregado aos pobres, mas para que eles possam sair da miséria, porque o plano de Deus é que seu povo seja uma bênção para os outros. Eu disse a vocês aqui no domingo que os Estados Unidos são uma grande potência por causa de alguns fatores. O primeiro, que foi um país que foi fundado por perseguidos religiosos que queriam estabelecer uma nação cristã, uma nação santa. Segundo, porque os Estados Unidos protegem Israel e abriu a fala: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. E nós precisamos entender que quando os Estados Unidos são abençoados, é para eles abençoar o mundo. Eu disse aqui para vocês, é verdade, você talvez não tenha noção. 90% de todo o dinheiro investido em missões no mundo ainda sai dos Estados Unidos. Já pensou se Deus coloca essa nação como uma potência econômica? Nós podemos investir muito mais para poder levar missionários fora. A Gabi foi lá em Angola. Angola tem os brasileiros como os heróis. O povo angolano assiste televisão brasileira e eles querem se parecer com os brasileiros.
Eles querem, por exemplo, se aparece lá o evangélico de lá, ele olha os cantores evangélicos daqui como inspiração para eles. Você já pensou, gente, se a gente tivesse mais recursos para invadir Angola de missionários, para pregar o evangelho naquela nação, se a gente tivesse mais recursos para invadir Moçambique, para invadir outros países, a igreja poderia ser muito mais relevante. E eu creio que Deus quer fazer isso. Nós precisamos pregar mais o evangelho. Abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção sem medida. A Bíblia diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você sabia que através da pregação a gente tem transformado os cidadãos brasileiros em cidadãos do reino dos céus? E esta é a maior colaboração que nós podemos prestar ao progresso da nossa nação, porque os cidadãos do reino de Deus têm garantido a bênção de Deus sobre as suas vidas. Os cidadãos do reino de Deus têm garantido uma herança incorruptível nos céus por toda a eternidade. E quando a bênção vem para mim, ela é potencializada na minha descendência. A Bíblia diz que a descendência do justo será poderosa na terra. Então nós, como brasileiros, precisamos fazer duas coisas. Nós, como igreja, nós estamos aqui nessa semana do clamor. Nós precisamos orar mais e nós precisamos pregar mais. Fala para a pessoa do seu lado: você precisa orar mais e você precisa pregar mais. A melhor contribuição que a igreja pode dar para o avanço dessa nação é orar mais e pregar mais. Aí você fala: pastor, mas e a questão financeira? Meu irmão, isso vem como consequência de Deus sarar a nação. Quando Deus sara a nação, a economia também é sarada. Quando Deus sara a nação, os recursos começam a vir. Mas isso vem antes com um avivamento. Não é um fim em si mesmo. Você começa a orar, Deus manda um avivamento, sara a nação, mas a nação é sarada quando a igreja ora. A nação é sarada quando a igreja prega. E Deus está chamando a gente para orar mais e para pregar mais. Quem está entendendo isso aqui? Diga amém. Deus está chamando a gente a ser mais influente. Irmãos, aqui, nós estamos aqui na nossa região. O Barreiro é uma das maiores regiões de Belo Horizonte. Eu não sei quantas pessoas vivem aqui na nossa região, mas 300 mil pessoas. Eu acho que mais do que isso. Vamos imaginar, 400 mil pessoas que vivem aqui nessa nossa região. Belo Horizonte tem 2 milhões e 600 mil habitantes, mas a região metropolitana tem mais de 4 milhões. Região metropolitana é tudo aqui que está perto. Do outro lado tem Contagem. Região metropolitana, Ibirité, Sarzedo, Nova Lima. É tudo grande BH. Você já imaginou? Nós temos um campo missionário tão grande aqui, com 4 milhões de pessoas. Eu não sei quantas dessas 4 milhões e tanto de pessoas da grande BH conhecem a Jesus, mas eu te garanto que a gente tem no mínimo umas 2 milhões e meio para alcançar só aqui na nossa região. Olha o campo missionário que se tem. A igreja tem trabalhado, a gente tem ido para o sertão para pregar o evangelho. Às vezes você não pode ir para o sertão, mas você tem um sertão espiritual que pode ser o seu vizinho do lado, que precisa de Jesus. Está ali um sertão espiritual, uma seca espiritual terrível que precisa de você como boca de Deus. Precisa de você orando por ele. Eu queria convocar a gente a orar mais pelos nossos vizinhos, a orar mais pelo bairro onde moramos, a orar mais pelos nossos familiares e a pregar mais o evangelho. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho de Cristo é o que, gente? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que a gente vai ter no nosso meio? A gente vai ter uma nação sarada. Eu creio. Nós vamos ter um país melhor. E eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.